segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, verso de número 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus está tratando com seus discípulos a respeito da sua volta. Ele vai instruí-los sobre o que será do fim do mundo. Verso 3, ele vai falar: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Era uma preocupação, uma curiosidade que eles tinham diante daquilo tudo que Jesus estava falando. Eles queriam entender como seria esse processo final deles como igreja, que é a volta de Jesus, e como o mundo acabaria. E isso é fundamental para a gente. Cerca de 30% a 40% do texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, vai falar sobre a volta de Jesus. Eu sei que tem muita briga, ainda mais com o advento da internet, sobre quando vai ser a volta de Jesus, antes da grande tribulação, depois, antes do milênio, depois do milênio. Esse não é um assunto que a gente vai tratar hoje, vai ficar um pouquinho mais para frente, para a gente esclarecer de acordo com o que a Bíblia diz. Só que é importante a gente entender aonde a gente está hoje, cronologicamente, nesse cenário de Mateus 24. A gente está justamente nesse período aonde a Bíblia vai chamar de princípios das dores. Esse momento, como o irmão Everaldo ele orou, falando que as contrações elas estão aumentando, esse é o princípio das dores que nós estamos vivendo. Quando a gente vê o texto bíblico, ele vai falar sobre terremotos, vai falar sobre pestes, em Lucas vai falar sobre epidemias, pandemias e por aí vai. A gente vai vendo que isso tudo tem acontecido com mais frequência, com mais recorrência. O amor se esfriando, o filho contra o pai contra a mãe e por aí vai. Tudo isso é o sinal da volta de Jesus. E hoje, eu e você, em 2025, estamos vivendo esse período. As contrações elas estão aumentando cada vez mais, cada vez mais. E a gente não tem se percebido. E Jesus compara esse momento pré-volta dele como o período que Noé viveu. Noé, como diz aquela música, né, infantil, era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Está na Bíblia também. Mas não é? É de quem a música? É dela mesmo, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, era um homem legal, é assim, né? Especial, ele andava... Eu vivi a infância dela, né? Que isso foi na época dela. Noé, ele era esse homem, ele era justo, temente a Deus. Ele viveu num período bem no início da humanidade, não é nem no início da igreja, nem no início de Israel, no início da humanidade, onde ele viu a primeira grande corrupção humana. E a gente vai destrinchar isso para conseguir entender como é que nós devemos caminhar no cenário atual, que é parecido com os dias de Noé. Eu vou te convidar a ir comigo lá em Gênesis, no capítulo 6. Ali a gente vai destrinchar melhor sobre como foram os dias de Noé. E é interessante, irmãos, que a gente reflita sobre o fato de sermos alheios e sermos frios diante daquilo que acontece. É muito ruim quando chega até mim para tratar um casal que, por exemplo, o marido tem a responsabilidade de prover no lar, mas ele é um preguiçoso.
ele fica jogando videogame, ele não levanta para trabalhar, para conseguir um emprego, para fazer nada para prover. Ele está sendo alheio à situação que está acontecendo ali. Ele está ignorando a responsabilidade que ele tem. Quando você é um jovem, quando você está entrando ali no mercado de trabalho e você não se movimenta para ter uma profissão, você não se movimenta para estudar, você fica alheio à tua situação, você compromete o teu futuro. Quando você olha para a política, aí está chegando perto das eleições, você não pesquisou nada, você não viu nada, mas aí você vai votar ali no Sesc de São João de Meriti. Aí você chegando ali, você vai ver a rua cheia de santinho, que de santo não tem nada, né? Mas chamam, né? Cheio de santinho, cheio de panfleto. Você pega o primeiro e fala, eu vou votar nesse daqui. Você está alheio à situação, você está sendo ignorante diante daquilo que está acontecendo. Você está elegendo aqueles que vão governar em teu nome essa nação, mas você está sendo alheio. Era assim que estava nos dias de Noé. Aquele povo não estava mais olhando para aquilo que era certo, para aquilo que era a sua responsabilidade, mas estava se tornando alheio à situação. Eles estavam cobiçando o mundo. Olha comigo, a partir do primeiro versículo no capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não condenará o meu espírito para sempre, não contenderá, o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aqui vai ter uma discussão. Alguns vão dizer que os filhos de Deus aqui eram anjos, eram seres angelicais, espirituais, que veio na terra e tiveram relações com mulheres. Isso fica meio ambíguo com o que Jesus fala lá em Mateus 22. Ele fala assim, os anjos, eles não se casam e nem se dão em casamento. Os anjos caídos já tinham caído aqui nesse momento. Então esses não são os filhos de Deus no sentido angelical. Esses são os filhos de Deus como uma referência, como um codinome para os descendentes de Sete. Você lembra que Adão teve vários filhos e 3 deles são citados: Caim, Abel e Sete. Quem foi que matou quem? Caim matou Abel, né? Eu sempre confundo. É uma coisa que eu não consigo memorizar. Foi Caim, né? Caim matou Abel. Abel morreu. Ali já vai 1/3 da humanidade. Depois, Caim foge. Aí a promessa recai sobre Sete. Ele se torna aquele que vai povoar a terra com aqueles que vão servir a Deus, seguindo o legado que ele aprendeu com seu pai Adão. Os descendentes de Caim foram marcados como inimigos de Deus. Então os filhos de Deus que Gênesis 6 está falando aqui são esses, descendentes de Sete. São esses que tinham um legado de Deus. Só que ele viu possivelmente essas filhas de Caim, descendentes de Caim, que andavam na carnalidade, que andavam na promiscuidade, muito possivelmente, que não viviam um padrão e um princípio de Deus. E esses filhos de Deus, eles foram até a terra, eles estavam na terra, mas foram até aquelas regiões e cobiçaram as filhas dos homens. Quando fala filha dos homens, está dando esse codinome para essa carnalidade. É o que a gente chama hoje de ímpio, é o que a gente pode chamar hoje de devasso, é o que a gente chama hoje da pessoa que não crê em Deus. Eles foram e cobiçaram. Eles não só cobiçaram, eles entraram nelas. O entrar nela é uma forma de dizer que eles tiveram relações com elas, tiveram intimidade com elas. E hoje não é muito diferente. Você vai ver aqueles que em algum momento temeram a Deus, serviram a Deus, hoje flertam com o mundo, hoje flertam com o pecado, hoje flertam com a maldade, hoje flertam com o sistema de iniquidade que esse mundo vai operando.
e se torna normal, se torna bom, se torna legal. Olha só o que para Deus foi motivo dele falar: não contenderá o meu espírito contra os filhos de Deus, contra os filhos dos homens. Eu não estarei em contenda. O contenda aqui é guerra, o contenda aqui é luta. Eu não irei, o próprio Deus falando, contra eles que estão cobiçando essa terra, que estão, eu não estou falando, irmãos, de avançar, de crescer, eu não estou falando de trabalhar, de querer dar uma vida melhor para tua esposa, para os teus filhos, de querer dar uma condição melhor para tua mãe, para o teu pai, para você. Eu não estou falando disso, eu estou falando de cobiçar o pecado, eu estou falando de desejar o pecado, e não só desejar, porque o pecado ele jaz à porta, cabe a nós dominá-lo, cabe a nós subjugá-lo. Só que o mundo hoje está vendo a igreja se tornar igual a ele, quando devia ser o contrário, e era o contrário. A igreja, o mundo olhava para a igreja e falava: eu quero ser assim. Olha essa paz que o Márcio carrega, olha essa tranquilidade que o Everaldo carrega, olha o Espírito Santo que o Mateus carrega, é isso que eu quero. Agora não, agora a igreja olha para o mundo: caramba, eu quero fazer sexo antes do casamento, sim. Ah não, a igreja olha para o mundo e fala: eu quero encher a cara. A igreja vai olhar para o mundo e vai falar: por que eu não posso ter um gato aqui, por que eu não posso ter um gato ali, por que eu não posso dar um jeitinho aqui ou ali? Eu posso sim. Deus entende, está tranquilo. Aí chega o jovem que pregava, chega o jovem que orava, que expulsava demônio. Ele chega e apresenta para o pastor uma namorada. A namorada é crente? Não, é ímpio. E está tudo bem, e está tudo normal. Irmãos, não é possível andar em julgo desigual. Olha a contenda que Deus teve com o homem, olha o motivo. O motivo é que esse povo estava querendo andar em julgo desigual. Os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens. Os homens de Deus, aqueles que servem a Deus, andando com aqueles que não servem. Eu não estou falando de ter amizade. Eu não estou falando de você estender a mão quando ele precisar ou ela precisar, não estou falando disso. Uma coisa é você estender a mão, uma coisa é você ter uma proximidade, ter uma educação e até um carinho. Outra coisa é você ter intimidade com aqueles que não servem a Deus. Porque ou um ou outro, irmão, ou ele te puxa para lá, ou tu puxa ele para cá. Só que o que acontece hoje, os crentes são imaturos, são fracos, são desnutridos espiritualmente. Então eles cedem, cedem e cedem. E toda essa contenda que Deus teve é porque eles estavam cobiçando o mundo. Eles estavam cobiçando essa terra. É por isso que a mensagem daquele enviado do diabo é uma mensagem de: olha, tudo que você sonhar, com aquela vozinha, sabe? Aquela vozinha, como diz aquele meme, né? Aquela voz aveludada, né? Tudo que você deseja, todos os teus sonhos, tudo isso Deus permitiu que você tivesse. Para quê? Para que você alcance um dia. Ora, irmãos, quantas coisas eu já quis e não tenho e não vou ter, e você também, não sei se você sabe. Porque a promessa de Deus não é que nós vamos conquistar, muito pelo contrário. Filipenses 1:29, nós não fomos chamados somente para crer nele, mas também para padecer, para sofrer por ele. Se tem uma promessa que a igreja tem, é de sofrimento, é de perseguição, é de luta, é de perseverança. Não é de que vai dar tudo certo. Irmão, seja honesto, dá tudo certo na tua vida? Irmão Everaldo, dá tudo certo na tua vida? Não tem uma lutinha aí não? Tem, Mateus? Tá tudo tranquilão? Tá tudo bem? Tudo na boa, tá, Márcio? Tá? Ou tem um negócio teu lá quebrando? Que o cara tá subindo e tá destruindo nesse calor todo. Irmão, não vai dar tudo certo. Não vai dar. Porque o que importa é o que nós cantamos, o penúltimo louvor que louvamos: e estou contigo, ó meu filho, eu nunca te deixo sozinho. Eu sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não me esqueço também.
O que importa não é dar tudo certo, mas o que importa é que mesmo que dê tudo errado, Deus está conosco. A diferença é essa. Mas aí vem ele com a vozinha bonitinha. Aí vem aquele cântico que fizeram, né? Que não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Não morrerei porque eu tenho a fé de Abraão. Engraçado, né? Hebreus vai falar que Abraão recebeu a promessa, mas ele não viu o cumprimento da promessa. Ele recebeu a promessa, está no texto, Hebreus 11, mas ele não viu o cumprimento dessa promessa. Porque a história não gira em torno de nós. Uma vez eu li, a pessoa chegou para outra e perguntou assim: você conhece Nicolau Copérnico? A pessoa: não, quem é? É aquele que descobriu que o Sol gira em torno do mundo. Não, como é que é? Que o mundo gira em torno do Sol, não gira em torno de você. A gente está numa soberba tão grande que acha que o mundo gira ao nosso redor, que a gente é o centro do mundo, que a Bíblia é sobre nós. A Bíblia não é sobre mim, sobre você, a Bíblia é sobre Jesus, amados. A Bíblia ela não é um talismã para tu ler e falar: eu vou ler e vai dar tudo certo, e as coisas vão mudar, vão melhorar. Não, a Bíblia é uma instrução para nós conhecermos a Deus. Mas o mundo não quer conhecer a Deus, e o pior, a igreja não quer conhecer. Quando a igreja não conhece mais a Deus, ela vai conhecendo mais o mundo. Quando ela vai se distanciando de Deus, ela vai se aproximando do pecado. Ela se distancia do Espírito e vai se aproximando, criando conexão e criando intimidade com esse mundo caído, perverso, maldoso. Isso não pode acontecer, porque a iniquidade ela vai aumentando. É profético, Jesus fala: se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E Gênesis 6:5, olha aí comigo. Moisés escreve: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O arrependeu-se aqui não é o mesmo arrependimento que eu e você temos. O termo no original é um termo para mostrar que mudou a disposição do coração de Deus naquela dispensação, naquele momento, para o que estava acontecendo. Porque Ele cria o homem para ser o representante dele na terra. Ele cria o homem para ter intimidade com Ele. Ele cria o homem para ter aproximação com Ele. Na viração do dia o Senhor vinha e falava com Adão. Só que Adão peca, e mesmo ele pecando, o Senhor tem misericórdia. O Senhor dá a ele as vestes, para que ele não ficasse mais nu e não tivesse vergonha. Abençoa ele com 7, e ele vai crescendo, eles vão se multiplicando. Só que quando chega aqui, o Filho de Deus, os filhos de Deus estão tendo intimidade, estão cobiçando o mundo, e pior do que isso, o pensamento do seu coração só tem maldade, só tem pecado. O problema do pecado não é quando ele é praticado, o problema do pecado é quando está aí dentro. Quando ele está exposto, ele já está concluído. Ele já está concluído. Quando você começa a ter esses pensamentos, a essas cobiças, e você vai alimentando isso, aí que está o grande problema. É aí que vai multiplicando a iniquidade. Quando aconteceu, irmão, por isso que Deus ele não se preocupa com o exterior, com a aparência visível, Ele se preocupa com o interior. Porque é do coração que procede as saídas da vida. É do coração que vem o matar. É do coração que vem o cobiçar. É do interior, é aí de dentro que vem o adultério. Tudo começa na cobiça. Quando você vai alimentando essa cobiça, isso que está dentro do teu coração, isso vai se multiplicando e vai sendo exposto. A diferença nessa geração era Noé. Noé, ele andava com Deus. Verso 7, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus.
E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Queridos, o texto basicamente está dizendo: pode estar todo mundo andando no caminho da violência, no caminho do mal, no caminho do pecado, no caminho da atrocidade, mas tem um que se salvou. Não se salvou no sentido de que ele conquistou a salvação, mas se salvou no sentido de ele foi diferente. Teve um que teve uma atitude diferente, que foi Noé. Noé, ele andava com Deus. Noé, mesmo vendo toda a sua geração de filhos de Deus se corromperem, cobiçarem e terem intimidade com o mundo, se desviarem de Deus e irem para o caminho do mal, Noé fazia ao contrário, se desviava do mal e ia para o caminho de Deus. Noé, ele andava com Deus, ele lembrava do seu parente Enoque, que o texto vai dizer que Enoque, ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Ele tinha proximidade com Deus, ele não podia ser formado em teologia, ele podia não ter seminário, ele podia não ser grandão aos olhos dos homens, mas ele era próximo de Deus. Ele podia não ter muita fama nessa terra, mas ele falava: eu vou anunciar que o fim está próximo, que eu quero que mais pessoas se salvem. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Ele tentava anunciar para que os olhos fossem abertos, mas eles não queriam. Eles estavam cegos, eles estavam perdidos. Irmãos, ou você é o perdido ou você é Noé. Ou você é esse que cobiça o mundo, que tem intimidade com o mundo, ou você tem intimidade com Deus. Ou você anda com Deus, ou você busca a Deus, ou você ora a Deus. Ou um ou outro, meu amado, ou um ou outro. Noé, ele teve como diferencial, andando com Deus, a obediência. E depois do versículo 14 até o 22, o texto vai dizer que o Senhor deu a ele uma direção: Noé, vai e faz uma arca. Mas que loucura é essa? Mas que doideira é essa? Vai lá e faz, Noé. Essa é a direção. Ele falou: tá bom. Ele foi e fez. Noé, ele obedecia, irmãos. Noé, ele seguia a direção de Deus. Ô geraçãozinha difícil de obedecer, ô geraçãozinha difícil de submeter. Estava vendo essa semana as pessoas num podcast, os profissionais, empresários falando: olha, essa geração é muito difícil de empregar, porque essa geração, se tu não manda, não faz nada, mas se tu cobra e manda fazer alguma coisa, reclama, tudo está ruim, tudo está difícil, irmãos. E é isso, o homem está se tornando rebelde. O homem, ele olha e fala assim, me falaram tem umas 2 semanas, vieram conversar comigo sobre, era um desviado, né? Sobre voltar, que não consegue, que não se vê, que não vê problema no que aquilo que a igreja diz que é pecado. Eu digo: meu querido, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Aí a pessoa virou e disse: não, pastor, mas é porque eu preciso de uma direção de Deus. Se eu largo isso, largo aquilo outro, para conseguir um bom emprego. Eu falei: querido, você está querendo a manifestação de Deus na tua vida? Eu quero, então vamos lá. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que tem os meus mandamentos e o que? Guarda. Esses são os que me amam, e aqueles que me amam serão amados de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você está querendo um benefício que vem pela palavra de Deus, e você diz que não tem problema descumprir a palavra de Deus? Sinto muito, você não vai ter a direção de Deus enquanto não se enquadrar nela, enquanto não se submeter a essa palavra, enquanto não procurar obedecer essa palavra, você não vai ter. Geraçãozinha difícil, amado. Geração que tu fala A, entende Z.
Geração que tu dá uma ordem, não querem cumprir. Que não obedecem aos pais, muito pelo contrário, brigam, lutam, desafiam os pais, desafiam as autoridades, não se submete à liderança pastoral, nada. São rebeldes, não andam em obediência. Ao contrário de Noé, que recebeu uma direção, Isabel, e andou com Deus. E criou a arca, construiu a arca. Flávio Josefo, no seu livro A História dos Hebreus, ele fala: Noé se entristecia pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida, mas quando viu que em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornaram cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Noé, por Flávio Josefo, ele viu toda essa maldade e ele se entristecia com isso. Ele se condoía. E assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Só que a diferença no que Jesus fala do relato de Gênesis é essa ênfase que ele dá. O público ali em Mateus era um público majoritariamente judeu. Então ele não tinha essa preocupação de detalhar sobre a maldade lá na época de Noé. Só que ele detalha uma coisa: tudo isso estava acontecendo, tudo isso que eu falei agora estava acontecendo lá. Toda essa iniquidade, deixar a Deus, cobiçar o mundo, se deleitar com o mundo, se tornar inimigo de Deus, tudo isso. E Jesus acrescenta: eles comiam, eles bebiam, eles casavam, se davam-se em casamento. Irmão, é pecado comer? É pecado? E se for pecado, tá ruim, né? O pessoal aí do rodízio, né, meu bem? O pessoal do rodízio aí tá pecando muito, né? Beber é pecado? Beber não é pecado, não é? Casar é pecado? Não é. Casar não é pecado. Eu falo de beber, eu não estou falando de bebida alcoólica, eu não estou entrando nisso aqui agora. Amém? Estou falando de beber água, suco, refrigerante é pecado, né? Refrigerante é pecado, né? É pecado fazer alguma dessas coisas? Se dar em casamento é pecado? Não é. Não é. Tudo isso eles faziam. Mas sabe qual que é o problema disso? Jesus ele não está enfatizando o que Moisés enfatizou em Gênesis 6. Moisés enfatizou toda a maldade. Jesus está enfatizando a forma como aquele povo andava alheio a tanto pecado e tanta maldade. Querido, você entra na igreja, a preocupação do pastor, da liderança, dos irmãos, é com a cor da parede. A preocupação é com a estrutura. A preocupação é com o equipamento de som. A preocupação é com a arrecadação. A preocupação é com o dinheiro. A preocupação, amados e queridos irmãos, é se a gente está agradando a igreja, se a gente está agradando os ouvintes. A preocupação é se veio 30, 40, 60, 100, 200. A preocupação é se eu estou com a agenda cheia, é se eu tenho um convite para pregar. A preocupação é se eu tenho uma equipe de louvor maravilhosa. A preocupação, queridos, amados irmãos, é se tem a bateria na igreja, se tem uma guitarra, se tem um baixo. A preocupação é se tem um ar-condicionado. A preocupação é um monte de coisa. A preocupação é o congresso, a conferência. A preocupação é o culto das irmãs, o congresso dos varões. A preocupação é fazer a militância. A preocupação é se o Lula ou o Bolsonaro o Lula vai continuar no poder ou o Bolsonaro vai votar. A preocupação é alheia à realidade que a gente vive. A preocupação está depositada contrariamente ao problema que a gente está vivendo. O problema é pecado, o problema é iniquidade. O problema é a igreja se afastando de Deus, a igreja se afastando dos princípios de buscar a Jesus. A igreja não é mais íntima do Espírito Santo, a igreja não flui nos dons, a igreja não vive as línguas, não vive a interpretação, não vive mais a cura. Mas não vive por quê? Porque não ora. Aí o congresso, a conferência, minha irmã, ó, tá assim, tá lotado. Você leva o cantor top, o pregador top, enche o ambiente, enche o auditório e todo mundo está lá mais vazio do que entrou. Mas aí a gente é cheio como? Na oração. A reunião de oração está como?
minguando, não vai ninguém, ó, não vai ninguém. E o jejum, como é que tá? Ele foi feito quando? Há 5 anos atrás, quando eu fiz uma dieta que a minha nutricionista passou e eu vivi ela um pouquinho, eu chamei aquilo de jejum. Amados, a igreja vai se afastando cada vez mais. A igreja vai se afastando cada vez mais da intimidade com Deus. Aí ela vai vivendo a sua vida, vai casando, vai se dando em casamento. Aí você ouve um semi-jovem, semi-careca, gritando: Jesus está voltando. É maluco? É doido? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente vai vivendo a nossa vida. O que vai ter semana que vem aí, irmãos? Carnaval, né? Você vai ver lá tudo lotado. Eu vou te dar um exemplo na prática do que é estar alheio à realidade. 2020, a pandemia estava para acontecer, na verdade já estava acontecendo, estava vindo lá da China. Aí tentaram, melhor não ter carnaval, não vai ter sim. Até parece que o vírus ele é imune, né? Aliás, as pessoas se tornaram imunes no carnaval. Depois do carnaval, começou a vir tudo, porque foram alheios à realidade que estavam vivendo, foram vivendo as suas vidas patéticas, as suas vidas normais. E sabe por quê? E sabe o que é ter uma vida patética? É ter uma vida longe de Deus, é ter uma vida longe da palavra de Deus, é ter uma vida longe da igreja, amados irmãos. Não podemos ser alheios. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está mostrando a alienação do povo. O mundo está caindo, está sendo destruído, está acabando. Mas a preocupação é qual vai ser o cantor de renome internacional que vai vir cantar aqui no Rio de Janeiro. Não, amado, não podemos ser assim. Precisamos nos posicionar corretamente. Porque teve o dia que Noé entrou na arca, e no dia que Noé entrou na arca, o pessoal ficou bobão. Ai, trouxa. Vai lá, entra na arca. Podem falar isso de você, tá? Vai lá domingo de manhã, 9h30 da manhã pro culto. Vai lá passar calor lá na Basileu Costa, 171, vai. Vai lá, vai. Vai lá para quarta-feira no culto, vai lá, vai. Vai orar, vai fazer pequeno grupo na tua casa, vai lá, vai. Vai estar perdendo tempo, mas irmão, na hora que Jesus voltar, esses sobem, aqueles que debocharam, ficam. Aqueles que foram inimigos de Deus, ficam aqui nessa terra. Não podemos ser surpreendidos pela volta dele. Até o dia que Noé entrou na arca, foram surpreendidos. Quando você estiver em casa, você lê o capítulo 24 todo. Você medita nisso, para não ser pego de surpresa. Amém, queridos? Nós temos uma promessa de salvação. Não seja alheio, não seja alienado, irmão. Não ignore o que está acontecendo no mundo. Não ignore o aumento de pecado. Não seja levado pela manada dos popstar gospel. Não seja levado pela manada daqueles que querem tomar o teu dinheiro. Não seja levado pela manada daqueles que pregam a teologia da prosperidade, a teologia do coach, do que está tudo certo, está tudo bem, não está tudo certo, não está tudo bem, não está tudo legal. O diabo ele está avançando. O diabo, irmão, você acha que está tudo bem? A Bíblia diz que o diabo desceu com fúria na terra porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Como que vai estar tudo bem? Ele vai persuadir o máximo que ele conseguir. Só que ele vai encontrar a minha e a tua resistência, amém? Ele vai encontrar o posicionamento de um povo sério, um povo que busca o seu Deus. Se lá atrás foi Noé que andou com Deus, agora é a aliança que anda com Deus, é a igreja que anda com Deus, é o Márcio que anda com Deus, é a Noraci que anda com Deus, a Ana, o Mário, o Mateus, o Alcélio, o Everaldo, a Caterine, o Pedro, a Isabel, a Alessandra, a nossa irmã Li, todos nós e todos que são devotos e submetidos a Deus, andam com Deus. E a promessa de salvação. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 5 de Gênesis, no verso 4, vai falar assim:
você vai entender aonde a gente vai chegar. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os filhos de Adão, que Adão viveu, os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou a filhos e filhas. E foram todos os filhos de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalael. E viveu Cainã, depois que gerou Maalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalael 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalael, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalael 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A Bíblia, ela precisa ser examinada, ela precisa ser estudada. E os nomes, eles falam muito na Bíblia. Eles têm muito significado. Presta atenção nisso daqui. Adão significa homem. Sete significa, isso em hebraico, amém, irmãos? Apontado ou determinado. Enos significa mortal. Cainã significa desgraça. Todos esses nomes que eu estou falando estão na genealogia em ordem, amém? Maalael significa o santo de Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa desesperado. Noé significa descanso ou conforto. Tudo isso forma a seguinte frase: ao homem está determinada mortal penalidade, mas o Senhor descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Na genealogia que todo mundo pula, né? A revelação da obra e do Evangelho de Cristo. Ao homem está determinada a morte por causa do pecado. Estávamos mortos em delitos e em pecados, mas o Santo de Deus descerá, ensinando ao homem e mostrando o descanso. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e hoje estamos de pé. Amém?